Você sabia que as vitaminas, elas exercem um papel fundamental na sua performance esportiva e no alcance dos seus resultados no exercício físico? No vídeo de hoje eu vou abordar quais as vitaminas que impactam na sua performance quando suplementá-las. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu trago um tema que julgo mais interessante aqui. E esse tema, de suplementação, da parte de vitaminas, são questionamentos recorrentes que acontecem nas lives que eu faço aqui toda segunda e quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você está assistindo esse vídeo aqui, chegou assistindo esse vídeo, primeiro vídeo aqui do canal, então já faço esse convite também para que você participe dessas lives que são momentos, que a gente cria de fato essa comunidade e aí a gente faz esse debate ao vivo para que vocês tirem suas dúvidas, para que vocês sugiram temas, para que eu aborde aqui no canal. E, novamente, esse pedido de vitaminas são coisas recorrentes. As vitaminas, elas vão exercer alguns papéis fundamentais no nosso corpo. Vão regularizar o seu metabolismo, vão otimizar a oferta de energia e aí vão ter impactos também na qualidade, na promoção de saúde global, na presença da parte do colágeno na nossa pele, tem ações antioxidantes, você tem vitaminas que têm ações de proteção da parte da imunidade e aí vamos resumir esse processo, esse passo a passo nessas categorias. A primeira delas, a vitamina D, que vai ter uma ação não somente direcionada, localizada, ali para a parte da saúde do osso, mas também ela tem um impacto no contexto de imunidade. A gente tem algumas estatísticas que, por exemplo, atletas, praticantes de modalidades que exijam um pouco mais de volume, um pouco mais de intensidade, você fica por vezes com infecções de vias aéreas recorrentes. Isso aqui é um sinal de que pode estar com um excesso no volume de treinamento e um aporte desbalanceado, não só da parte de calorias, como especificamente a parte de vitamina. E aí, por isso que pessoas maratonistas, triatletas, pessoas que estão envolvidas em modalidades que exijam mais volume, mais intensidade de treino por turno, da prática de exercício, elas precisam um pouco mais de concentração em relação à média da população geral. Para a população geral, uma vitamina D entre 20 e 40 está mais do que perfeito, mais do que bem encaixado. E para indivíduos que estão engajados em modalidades com mais volume, mais intensidade, como algumas que eu já descrevi, você deixar entre 40 e 60, então uma zona de referência um pouco acima da média da população geral, isso aqui tem efeito positivo nesse processo de ajuste entre a porrada e a parte da recuperação. Eu gosto sempre de fazer umas analogias. Eu acho que essa parte aqui vai ficar bem encaixada para que vocês entendam o porquê, às vezes, de um desbalanço na oferta de calorias, um desbalanço na oferta de vitaminas, tem essa tendência, seria a causa de você ter infecções de vias aéreas recorrentes. Quando a gente faz uma sessão de exercício, é como se o seu corpo, que é a sua casa, para quem está maratonando os vídeos do canal, já vai entender esse processo, é como se você chegasse e desse uma porrada ali na sua parede. Derrubou a parede, você precisa fazer o processo de reparo. O processo de reparo, basicamente, você precisa de 3 coisas: água, tijolo e cimento. Bota a água no cimento, faz a liga, sobe um tijolinho em cima do outro. Mas além disso, você precisa fazer o reboco, precisa fazer um processo de lixar, precisa passar a mão de tinta para que a sua parede fique semelhante ao que era antes. Então, água é água, tijolo, proteína, cimento, carboidrato. A vitamina, os minerais, eles vão funcionar mais ou menos como se fosse esse processo de ajuste fino. Vai fazer o reboco, vai fazer o processo de lixamento e esse processo de pintura. E a vitamina D, ela vai ter uma ação em fortalecer ainda mais essa liga, em dar liga nesse processo para que aquilo fique firme e, por vezes, essa massa não caia, não tenha uma fissura na sua parede, porque se você deixa qualquer coisa assim, qualquer brecha, é como se um organismo... É como não, de fato isso acontece.
um organismo externo, um organismo invasor, consegue entrar por essa brecha, certo? Então, basicamente seria essa a analogia dessa função específica da vitamina D. E aí, os valores, né, já estão descritos. População geral de 20 a 40, indivíduos que tenham mais volume de treino de 40 a 60. Segunda vitamina aqui, a vitamina C, conhecida já de muitos, né, como seu papel antioxidante. E aí, esse processo antioxidante, que negócio é esse? O que é uma oxidação? Então imagina que no processo, né, do dia a dia, a prática de exercício, você vai ter esse efeito potencializado, porque você está jogando mais sobrecarga, mais demanda ali sobre aquele contexto, aquela parte osteomuscular, osso, tendão e músculo. Então é como se você tivesse pequenos focos de incêndio ali dentro da sua casa. Então, para que aquilo não se alastre, né, que aquele fogo não consuma mais área do que o necessário, você chega com um extintor de incêndio e apaga esse fogo. Então a vitamina C, esse é o processo antioxidante. A oxidação, ela é uma coisa necessária. Por quê? Sem sair da zona de conforto, daquela zona ali controlada, você não vai ter uma progressão, você não vai ter uma evolução no processo de adaptação dessa fisiologia do exercício. Mas se essa oxidação ela fica em excesso, aí você não está tendo mais tanto benefício, você começa a ter o prejuízo porque o tempo de reparo ele começa a aumentar. Conseguiram pegar a ideia? Pensando no contexto de antioxidação, a vitamina C vai ter essa ação. Mas também ela participa da síntese do colágeno, que vai dar uma boa tensão e elasticidade à sua pele. Ela participa do processo de saúde de articulações, tendões. Então, para que você tenha esse suporte, todo esse maquinário, né, que vai sustentar, que vai gerar uma boa distribuição de cargas no seu corpo, a vitamina C também vai ter uma boa ação. Terceiro ponto das vitaminas, as vitaminas do complexo B. E aí, vale reforçar principalmente as vitaminas B6, B12 e o ácido fólico, que além de terem uma ação na construção dos glóbulos vermelhos, que são os responsáveis por ofertar o oxigênio, por carregar, né, o oxigênio, os nutrientes ali para a sua célula, elas vão facilitar esse processo de liberação. Então vamos aprender aqui uma coisa. O que é esse processo de combustão, de queima de energia? Como é que você consegue fazer o movimento? Aí a gente vai mudar a analogia. O seu corpo não é uma casa, agora o seu corpo é um carro. Você pega, coloca gasolina no seu carro e aí você gira a chave e por um processo de combustão, aqueles pistões ali, né, que vão girando, queimando aquela gasolina, gerando calor, e isso consegue gerar, né, o deslocamento do seu carro. A mesma maneira, a mesma forma é o que acontece no nosso corpo. Quando você está fazendo uma sessão de exercício, a elevação da temperatura, o suor, eles não são o ponto-chave nesse processo. É, na verdade, até uma perda de energia. Mas isso aqui, ela acontece, é necessário, fundamental para que você consiga ofertar essa energia, tá certo? E aí, para ficar mais palpável ainda. Então vamos pensar aqui especificamente na corrida, que eu acho que é o movimento mais simples da gente entender. Você chega e começou a se deslocar. Para cada vez que você dá uma passada, é como se você precisasse entregar uma moeda. Essa fonte de energia são as moedas, certo? Então você tem formas de armazenar a moeda no seu corpo. Para quem tem curiosidade, eu vou deixar ao final desse vídeo dois links, dois vídeos que vão reforçar esse entendimento. Você chega, dá uma passada, entrega uma moeda. Da outra passada, entrega outra moeda. Terceira passada, entrega outra moeda. Então, as vitaminas do complexo B seriam ajudantes nesse processo. Por quê? Para você pegar a moeda e entregar para alguém, se você consegue uma pessoa que entregue essa moeda e você se concentre unicamente no movimento, você economizou energia. Você está menos distraído e está mais concentrado em fazer o movimento. Para isso, a gente chama no nosso corpo esse processo, esses ajudantes de enzimas. Então, essas enzimas, elas necessitam de uma boa concentração de vitaminas para atuarem de maneira otimizada. E aí é por isso que, por exemplo, quando você está evoluindo na sua corrida, mesmo você mantendo o seu mesmo peso, mesmo você mantendo a sua mesma composição corporal, você consegue correr 5 km mais rápido, ou você consegue correr uma maior distância, ou você consegue correr a mesma distância no mesmo tempo e tendo uma menor percepção de cansaço, de fadiga, aquela sensação que a porrada não foi tão intensa. Então é por todo esse processo que você está
otimizando esse processo de entrega de energia, de entrega dessas moedas e ficando mais econômico. Uma quarta vitamina que vale a pena a gente comentar é a vitamina E, que vai ter uma ação muito próxima, muito semelhante da vitamina C, principalmente nesse complexo de antioxidação. E aí, pegando esse entendimento inicial do que são basicamente essas vitaminas que impactam em performance, quando que a gente tem essa necessidade de suplementar? Vitamina D, a gente dosa ela no sangue e vê quais os valores, qual a necessidade. A parte de suplementação, ela acaba sendo muito individual. Ela pode ser diária ou semanal. As absorções, elas são muito semelhantes. E a gente tem que ter cuidado com excessos, certo? Eu falei entre 40 e 60. Tem pacientes que às vezes ficam suplementando, às vezes por conta própria. Então, muito cuidado, muita atenção. Se você está fazendo uso de vitaminas sem um acompanhamento, sem um segmento, o excesso de vitaminas também pode causar problemas. E especificamente a vitamina D pode causar lesões renais, necessidade de diálise, umas coisas mais extremas a depender dos números. Mas eu já vi pacientes com vitamina D de 100, de 120, achando que isso está sendo benéfico. Não, isso aí só está aumentando sua sobrecarga, dando mais chance de ter efeito negativo nesse processo. Então, entre 40 e 60 está mais do que bem encaixado, mais do que perfeito. As vitaminas C e E também têm limitações em relação à necessidade de suplementar. Por quê? Quando eu falo que a gente precisa ter um bom aporte dos macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, se você tem ofertas variadas desses alimentos, eles vão carregar consigo já as vitaminas e os minerais necessários para você bater a sua média da dieta do dia. Então, em média, 1 grama de vitamina C é o que a gente precisaria ter de oferta por dia. Já tiveram estudos que pensaram então vamos aumentar essa oferta, vamos colocar 3 gramas, 4 gramas, vamos fazer venoso e ver se esse processo de antioxidação ele acaba sendo superior ao que você tem de oferta mínima de 1 grama médio por dia. Só que lembram que eu falei que se você não tiver o foco isolado de incêndio, se você não tiver aquela oxidação mínima, você não evolui, você não progride. Então, o excesso na suplementação de vitamina C, o excesso na suplementação de vitamina E, podem ser um fator que vai limitar a sua evolução, limitar a sua progressão. Novamente, sua casa, seu corpo, depois da porrada, precisa ter uma bagunçada. Precisa ter um foco ali de incêndio para que depois você chegue e faça ali, chegue com o extintor, apague isso e coloque seu pedreiro, as enzimas, para facilitarem o processo de reparo, de recuperação dessa parede, para que aí sua fibra muscular, para que o seu tendão, para que o seu osso fiquem um pouco maior, um pouco mais fortes, um pouco melhor, beleza? É assim que acontece. Por fim, de maneira semelhante, acontece com as vitaminas do complexo B, principalmente pelas ofertas de origem de proteína animal. A vitamina B, o complexo B, ele vai ser ofertado exclusivamente na proteína de origem animal. Então, atenção, principalmente os veganos, os vegetarianos podem ter algo de limitação, mas na oferta desse complexo que é fundamental, que é necessário. Então, para a gente concluir todo esse vídeo, ponto 1. As vitaminas, elas exercem um ponto fundamental, certo? Nesse processo de performance, de promoção de saúde. Ponto 2. Não é simplesmente suplementando a olhos vendados que vocês vão otimizar esse mecanismo, de performance, de promoção de saúde. Ao contrário, o excesso pode ter efeitos negativos, efeitos deletérios. E o número 3, o mais importante de todos. Antes de você iniciar uma suplementação, busque uma avaliação com um profissional habilitado que consiga encaixar esse processo aí para sua vida. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui, vamos ter esse bate-papo, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.